Tema de hoje, processos obsessivos, parte 1. Vamos lá, gente, eu vou começar explicando bem rapidinho o que é um processo obsessivo para quem é espiritualista, tá? Processo obsessivo, a palavra obsessão, ela veio no sentido espiritual, obviamente, né? Porque a obsessão, ela tem o sentido do português, que é alguma coisa que a gente fica muito apegado, não consegue tirar o foco. Mas no sentido espiritual tem um pouco a ver com isso, mas é um pouco mais específico. Quem começou a falar mais esse termo foi o espiritismo, mas foi mais na época do Chico Xavier, tá? Por exemplo, o Allan Kardec não falava de processo obsessivo com essas palavras, mas ele falava com outras. Então, o que é um processo obsessivo para quem é espiritualista? Hoje em dia, muito mais gente fala disso, não só espíritas, tá? Processo obsessivo é quando uma pessoa encarnada, tem também as obsessões de encarnados, mas vamos começar falando dos desencarnados, tá? Então, processo obsessivo é quando uma pessoa que está encarnada começa a ser perseguida e acompanhada de forma consistente, né? Por um desencarnado, não é o seu mentor, ou seja, um acompanhamento, geralmente é um espírito que não tá ali te fazendo bem, mas não necessariamente o espírito que tá te obsediando, que a gente chama de obsessor, não necessariamente o espírito obsessor tá te fazendo mal porque ele tá querendo te fazer mal, tá? Existem tipos de obsessões diferentes. E aí, hoje eu vou tentar falar mais da obsessão simples, tá? Mas antes de entrar nesse ponto, eu vou falar o que é o processo obsessivo. Então, existem, como eu falei, vários tipos de processos obsessivos, mas sempre ele implica uma pessoa encarnada tá sendo prejudicada de forma deliberada ou não por um desencarnado. Tá? Então, o que é deliberado, para quem não sabe? É intencional. Então, o desencarnado tá te prejudicando intencionalmente ou não, tá? Diretamente ou indiretamente, porque também tem processos obsessivos que são os chamados complexos, que eu vou falar por último, em outra live, que ele não necessariamente implica do espírito estar ali com o encarnado ali junto. Ah, ele tá aqui do lado. Não. Quanto mais complexo é o processo obsessivo, mais ferramentas e estratégias diferentes ele usa para fazer mal para o encarnado, inclusive fazer esse processo obsessivo à distância, porque ele corre também um risco de ser pego ali, a gente vai falar disso na hora certa. Mas então, processo obsessivo é isso, tá? Quem tiver dúvida sobre o que é, pode ir falando, que eu vou respondendo aqui conforme eu vejo. Mas aí a gente fala, né, que tem algumas obsessões que são de encarnados para desencarnados. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque a live é espiritualista, mas sim, acontece também. A gente fica obcecada por alguém e isso prejudica a pessoa tanto quanto um desencarnado estaria prejudicando, tá? Então, existem esses processos obsessivos, sim. É que quando a gente está encarnado, o nosso corpo físico, ele segura muito dos processos emocionais e energéticos que a gente emite e também que a gente recebe, tá? Então, aí eu vou até chegar num ponto para vocês entenderem. Uma pessoa que está desencarnada, ou seja, uma pessoa que... Eu não vou falar a palavra porque aqui é problemático, né? Mas uma pessoa desencarnada, ela pode ser vítima de um processo obsessivo de um encarnado. E isso acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam. Principalmente quando esse desencarnado desencarnou há pouco tempo. Então, imagina um jovem, sei lá, de 19 anos que desencarna em acidente de carro porque saiu com os amigos para beber e, né, imprudentemente dirigiu bêbado, algum dos amigos dirigiu alcoolizado e aí sofre um acidente e desencarna. Imagina a família desse jovem. A família não vai aceitar, né? Não vai aceitar. E pode ser que a mãe, né, a namorada, essas coisas, ou o namorado, fique tão transtornado que fique obcecado pensando nisso, triste, chora de noite. E eu não tô falando que tá errado, ou que tá certo, tá, gente? Tô falando que é como é. As coisas funcionam assim. Não tô colocando juízo de valor aqui, tá? E não vou colocar, tá? Eu tô falando como as coisas são. Então, a família fica muito abalada, né? E é muito comum que a família fique revoltada. Principalmente quando o jovem que desencarnou não era o que estava dirigindo, né? Porque estava lá o carro cheio de gente, um que
estava alcoolizado, ou então um jovem que aconteceu recente, acho que foi aqui em São Paulo, não lembro agora. 2 meninas adolescentes saindo da escola à noite foram atropeladas por um cara que estava a 200 por hora e tinha bebido. Imagine a família dessas 2 meninas. Como que elas ficaram? Aceitaram numa boa? É quase impossível isso ter acontecido. Então, alguns conseguem sofrer ali de uma forma com limites, assim, na demonstração, sabe? Na revolta. Sofre muito, mas com revoltas, com uma revolta controlada. Mas muitos não, ficam muito revoltados e ficam pensando muito no filho. Isso acontece também muito quando é autodesencarne, acontece até com mais frequência. Porque quando a revolta é direcionada para aquele que ocasionou o acidente, aquilo não afeta tanto o desencarnado. Agora, quando o desencarnado, ele provocou o desencarne, a revolta, a tristeza, o pesar, a dúvida, a culpa. Por exemplo, um adolescente que se autodesencarnou por uma depressão que a família nunca levou em consideração, nunca acreditou que fosse uma depressão. A pessoa vai lá e se autodesencarna. O que acontece? A família pode ficar se sentindo muito culpada, isso acontece com frequência. Porque fala assim, pô, a gente nunca levou realmente a sério a depressão ou bullying, que meu filho estava sofrendo. Então fica pensando, filho, eu me sinto tão culpada, a culpa é minha, eu devia ter ido no seu lugar, por que você fez isso, por que você não falou com a mãe, eu sinto tanto sua falta. Então, aquela lamentação e aquela tristeza, aquela culpa, aqueles sentimentos carregados vão direto para o desencarnado. Isso é um processo obsessivo que o encarnado faz com o desencarnado. E aí, qual é o ponto, gente? O desencarnado lá, ele tá sem o corpo físico. O que eu falei para vocês agora há pouco? O corpo físico segura muito das coisas que a gente emite e as coisas que a gente recebe. Então, quando a pessoa tá fora do corpo, as coisas que ela tá recebendo, tudo bem que quem tá no corpo também não tá emitindo com tanta força como estaria se estivesse fora do corpo, mas aquele outro que tá recebendo o baque tá fora do corpo. Então, ele tá recebendo aquilo com muita intensidade. Ele tá sofrendo um processo obsessivo da família. Então, não é incomum que alguma dessas pessoas não autodesencarne, tá? O autodesencarne, até onde eu sei, não tem muito o que fazer. Não é um castigo, não é uma punição, é um processo natural. Fica com muita energia vital, não tem como drenar essa energia vital. Vamos supor que uma pessoa provocou o próprio desencarne, ela tinha 15 anos e ela tinha energia vital para viver até os 80. Ela tem 65 anos de energia vital no corpo dela. Aquilo não é dissipado de uma forma mecânica, até onde se sabe, não, aquilo é dissipado de uma forma natural. Ah, vai durar 65 anos? Não, porque acontecem outras coisas que vão acelerando o processo, mas não é... Tudo que acelera esse processo é muito dolorido para o desencarnado. Eu não vou falar disso hoje porque vai fugir muito do tema, a gente está com pouco tempo. Mas, tirando essas situações de autodesencarne, a pessoa que desencarnou e está sofrendo um processo obsessivo dos encarnados que ficaram, ela... não é incomum, se ela estiver sofrendo muito, se aquilo estiver sendo muito incisivo, muito forte, ela pode ser colocada para dormir por muito tempo ali, por alguns meses, algumas semanas, para que ela não receba aquele impacto estando consciente. Então, ela dormindo, os espíritos ali, né, que estão ajudando ela nesse processo, eles conseguem controlar a energia daqueles encarnados que estão emitindo. Ela estando consciente, não tem como controlar porque é um vínculo forte, né, o familiar. Principalmente se a dor for dos pais, dos irmãos, ou uma esposa que perdeu... Uma mulher, né, que está emitindo ali pro filho, né, então a mãe ali pro filho, ou o filhinho que ficou e a mãe que foi, é mais pesado ainda. Então, eles às vezes fazem isso, tá? Então, eu só fiz esse paralelo aqui para mostrar que existe também o processo contrário, a obsessão do encarnado para o desencarnado. Mas o nosso foco aqui é o que nos afeta mais, que é o processo obsessivo de desencarnados para com encarnados, que somos nós, tá? Então, essa obsessão, ela pode ser muito rápida, pode durar um dia, uma noite... um período, eu vou lá na 25 de março fazer compras ali, um forno,
E faz parte, a gente tá encarnado, a gente tem que viver as coisas da matéria, então a gente sai, a gente vai para locais densos, faz parte, né? A vida é essa. Um ônibus lotado que a gente pega, vai lá na linha amarela, lotado de gente, 6 horas da tarde, ali tem muita coisa acontecendo. Pode ser que você não esteja bem naquele dia, você foi demitido, tá cheio de dívida, volta para casa muito chateado, baixou a frequência, que eu já vou falar dessa parte, baixa a frequência, espírito encosta. Pode ser rápido, pode ser que você chegue em casa e seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa falam assim, calma, tá tudo bem, você já não estava feliz nesse trabalho, a gente tá tudo certo, você não vai para debaixo da ponte, né? A gente dá um jeito, você vai conseguir se recolocar e você já muda o astral, aquele espírito perde a sintonia e sai fora. Como pode durar muito, muito tempo, tá? Eu vou fazer só um exemplo para vocês verem o quanto isso pode durar. O Divaldo Franco, né, o espírita bastante conhecido que desencarnou semana passada, aos 98 anos, né, ele sofreu um processo obsessivo que durava muitas vidas. E nessa vida atual dele, ele conseguiu se reconciliar com esse espírito. E essa vida atual dele, o Divaldo sempre foi certinho, tipo, sempre andou na linha. Ele, um jovem, acho que de 20 anos, 19 anos, ele já fazia muitos trabalhos de caridade. Ele construiu lá a Mansão do Caminho, que antes era uma casa que ele fazia de orfanato, quando ele tinha, acho que 30 anos. Então a vida dele foi sempre muito certinha. Por que aquele espírito estava colado nele? Processo obsessivo complexo, ligado a questões kármicas de vidas e vidas passadas, que vai ser o último que eu vou falar, tá? Mas só para vocês entenderem que existem processos obsessivos tão complexos que uma vida só não é suficiente para resolver. E não adianta a pessoa ser bonzinho e boazinha. Muitas vezes aquilo não adianta. Por isso que o nome é complexo. Esse nome que eu tô falando, simples, complexo, intermediário, são nomes que não são oficiais. Eu coloquei na minha cabeça, mas eu já vi pessoas falando também sobre isso, então é uma coisa meio intuitiva. Vocês vão ver que é intuitivo, tá? Então, por exemplo, por que é simples? Porque é fácil de resolver, acontece de uma forma meio aleatória. É muito mais comum nós sofrermos processos obsessivos simples, porque é muito fácil, qualquer um pode, em qualquer situação, faz um espírito encostar na gente. Então, é simples de você pegar esse espírito e é simples de resolver. Então, intuitivamente, a gente chama de simples. Tem os complexos, que tem a ver com vícios e tal, que eu vou falar depois, e os complexos não, os intermediários, mas os intermediários são difíceis porque implicam em mudanças de hábitos difíceis da gente resolver no físico. Um vício, por exemplo, em tóxico, é muito difícil de resolver, mas tá ligado com o físico, né? Ninguém te odeia, ninguém tá querendo te fazer mal só por você ser quem você é, não. Faz mal porque eles querem, porque você tá dando o que eles querem, que é a sensação de uso daquilo que você tem vício e que eles também têm vício. Entre outras coisas que eu vou falar quando chegar a hora. E o complexo tem alguns motivos. Vingança, karma e outras coisas que a gente vai falar quando chegar a hora, tá? Então, o simples que eu já estava começando a falar, né? Que eu dei o exemplo lá da 25 de março. Isso pode acontecer o tempo todo, né? Então, basta eu ir num lugar que tem espíritos ali em desequilíbrio que vão pegar? Não. Mas vamos começar do começo. Quais são os espíritos que fazem esses processos obsessivos simples? São geralmente espíritos que estão em desequilíbrio e praticamente quase todos eles não estão fazendo aquilo propositalmente. Eles não querem te fazer mal propositalmente. Eles estão em desequilíbrio. O que é estar em desequilíbrio? Não saber que desencarnou, né? Uma das opções, não saber que desencarnou. Outra, você sabe que desencarnou, mas você tá com medo. Então ninguém veio te pegar, ou então apareceu alguém que você não quis ir. Você foi para um hospital para se recuperar e você não quis ficar, você não é obrigado, tá? Então, se você desencarna e é levado para um local, um hospital espiritual para você se recuperar, porque ninguém chega lá de boa, né? Tem as reações do físico, às vezes a pessoa desencarna por um acidente forte, precisa se recuperar, não quer,
Ninguém te obriga, tá bom, pode sair. E aí a pessoa não quis ficar, sai, aí fala assim, tá, e agora? Eu faço o quê? Aí ela vai ficar na casa dela, na casa de um parente. Se ela não encontrar a casa dela, ela vai ficar em alguém que ela conseguir ficar perto. Então é um medo. Medo do desconhecido pode fazer a pessoa virar, o espírito virar um obsessor, tá? Então eu falei, né, de não saber que desencarnou, uma pessoa que tá com medo, né, desse desconhecido. Um outro ponto também, pessoas que provocaram o próprio desencarne, e aí cabe uma live aqui, eu já falei um pouco sobre isso com vocês, umas 2 vezes, mas até onde se sabe, né, antigamente se falava que quem provocava o próprio desencarne ia direto para regiões densas, por afinidade energética, o que faz sentido. E ela não conseguia sair dali, não conseguia. Tão cedo, não conseguia sair. Hoje em dia, já tem vários relatos de pessoas de confiança, inclusive pessoas que eu conheço, uma pessoa muito próxima, provocou e começou a ir lá prejudicar essa pessoa. E pouco tempo depois, gente, 2 meses depois que ele desencarnou, ele ficou lá assombrando a casa da pessoa. Então, até onde se sabe, hoje em dia não tá as coisas os limites assim, tão bem definidos como era antigamente. Antigamente que eu falo, década de 50, quando a gente teve aquelas psicografias do André Luiz. Hoje em dia, não, pelo que a gente vê na lógica, quem é médium tá vendo, tal, não é assim. O trânsito tá mais fácil, tá? O trânsito vai para umbral, vem para cá, vai para lá. Então, também espíritos que provocam o desencarne não percebem que... Aliás, alguns não percebem, mas aí entra naquela primeira opção que eu falei. Alguns sabem que desencarnaram, mas não sabem o que fazer. Fica em casa, entendeu? Desencarnou, fica em casa. Eu também falei já, acho que foi na live passada. A pessoa provoca o próprio desencarne, acorda, aquele baque. Alguns não percebem que desencarnou, mas alguns percebem e ficam num desespero avassalador, porque a pessoa que provoca o desencarne espera sumir, desaparecer. E não, ela tá lá e agora tá com uma dor adicional, que é a dor do lugar que ela provocou o machucado. E gente, essa moça que eu conheço, que contou da pessoa que desencarnou, ela falou que ele tinha né, fazer o gesto aqui. E ela falou que o novo noivo dela era médium. Ele nem sabia que ele era médium. E ele começou a ver esse rapaz lá. E ele nem conhecia, tá? O cara não conhecia. E ele falou que via o pescoço dele todo arrebentado. Enfim. Então, eles podem ficar lá porque eles falam assim... O que sobrou pra mim? Eu trabalhei num lugar que uma moça, ela também provocou, tá? O desencarne dela. E ela trabalhava lá. Mas não foi lá na empresa que aconteceu. Mas foi, tipo, num dia da semana. Outro dia ela não apareceu. Enfim. E ela ia trabalhar lá. Ela ia, gente, pro escritório. Ela ia direto, assim. E não era só eu que via, não. Um monte de gente viu. Então, pode acontecer. E aí, ela tava... E o clima tava péssimo na empresa. Por quê? E aí, por que acontece isso, né? A pessoa só de estar ali, ela tá fazendo mal pro outro? Porque ele não tá no seu melhor. Não tá equilibrado. Então, lugar de espírito não é aqui na matéria. Por isso que a gente precisa desmistificar aquela coisa de que mentor e guia tá 24 horas com você. Não tá. O lugar dele não é aqui. Aqueles que ficam muito tempo, eles precisam se densificar de alguma forma. Tem vários relatos de espíritos que são chamados de mentores, que são aqueles que ficam em esferas mais elevadas, né? Tipo o Emmanuel, do Chico Xavier, mentor no geral, né? Eles não ficam no umbral e não ficam aqui na crosta. Mas, às vezes, eles fazem trabalhos que duram uma semana. Isso é bastante relatado. Quem já leu os livros do André Luiz sabe que é bem comum. Aquele livro que todo mundo já leu também, todo mundo que é espírita ou simpatizante já leu o livro da Violetas na Janela. Eles contam que é bem comum fazerem trabalhos tanto aqui na crosta, né? Crosta é aqui na matéria onde os encarnados ficam. Quanto nos umbrais mais pesados, eles ficam tipo 15 dias, uma semana. E aí, durante esse período, eles precisam se alimentar. Então, espíritos que nem comem mais, mas quando eles ficam muito tempo aqui na crosta, eles precisam comer. Eles sentem vontade de usar o banheiro.
Eles sentem sono, então precisam dormir à noite. Por quê? Porque eles começam a ficar tão próximos da matéria que eles começam a ter necessidades de encarnado. Faz muito sentido, né, gente? Então, quando aquele espírito está desencarnado, ele só fica aqui colado, encarnado, dentro de casa, né? Então desencarnou e não quer sair de casa. Aquelas mães que desencarnam de uma forma brusca e deixou filhos pequenos, muitas não querem sair de casa porque ficam... É justificável, né, gente? A gente entende. Não, como eu falei, eu não tô fazendo juízo de valor se tá errado, se tá certo. Mas é o que acontece, eu tô falando o que acontece. Se tá certo ou se tá errado, não sou eu que vou falar isso, né? Porque eu não sei se eu faria diferente. Espero que eu faça correto, mas a gente não sabe na hora, né? Então, uma mãe que perde um filho, aliás, uma mãe que desencarna e deixa filhos pequenos, é bem comum que elas fiquem tão preocupadas com aqueles filhos que elas não querem sair de perto. Só que elas começam a fazer mal pro filho. Por quê? Porque aquela necessidade dela ficar ali na casa o tempo todo, aliás, o fato dela ficar ali o tempo todo em casa, começa a trazer necessidades físicas para ela. Como ela não pode mais comer comida, não consegue pegar uma comida e comer, não consegue beber uma água, mas ela sente tudo isso. Então, ela percebe com o tempo que ela consegue se satisfazer dessas necessidades encostando no encarnado que está fazendo a mesma coisa. Então, quando a gente fala muito disso em processos de vício, né? Ah, a pessoa tá lá, né? E aí tem um desencarnado que desencarnou viciado, ele vai lá, encosta na pessoa que tá e ele sente a mesma coisa. E dizem que é até muito mais forte. Por quê? Porque não tem mais o corpo físico, a barreira do corpo físico para segurar. Então, ele sente aquilo muito mais forte. Então, mas não é só com substâncias, tá? É que a gente fala muito mais disso, mas não é só isso. Um espírito desencarnado que tá lá colado na família há muito tempo, ele começa a sentir fome e sede, tá? Então, o que ele faz? Isso começa a ser de uma forma meio que natural. Depois ele percebe que ele tá fazendo isso, só que ele sente tanta fome e tanta sede que... Gente, fome e sede são necessidades fisiológicas animais. A gente não tem controle, né? Então, você precisa saciar aquilo. Você não tem controle. Então, o desencarnado tá aqui, morrendo de fome. Já faz uma semana que ele não come, que ele tá desencarnado e tá na casa da família. Aí, ele fica ali perto do filhinho pequeno. O filho vai almoçar. Aí, ele sente o cheiro daquela comida. Quando ele vê, ele, sem perceber, ele tá puxando a energia da criança enquanto ela come. E aí, o que acontece? Ele se sente satisfeito. Sede, a mesma coisa. Então, ele começa a puxar a energia vital dos encarnados que ele tá lá. É bem triste. Não é intencionalmente, como eu falei, mas não deixa de ser tão prejudicial quanto. Então, ele sente fome, ele tá sugando a energia do encarnado. Do encarnado ente querido, né? Maia, duas pessoas colocaram umbral, é um estado mental. Primeiro que eu nem falei de umbral ainda, gente. Eu falei só do desencarnado que vai pra lá e tal. E segundo que é uma coisa mais ou menos, tá? Que as pessoas falam que o umbral é um estado mental. O umbral, ele é um estado mental porque ele foi criado, ele é uma criação mental, mas ele não tá na sua mente. É pelo contrário, é uma criação mental, você criou na mente e botou pra fora. Aquilo existe. Aquilo existe porque tem pessoas mantendo aquela criação de pé. Mantendo como? Através do estado mental deplorável delas. Enquanto tiver pessoas em estado mental deplorável, vai continuar existindo umbral, tá? Então, ele existe porque as pessoas plasmaram aquele local. Tanto que, por exemplo, existem muitas ruínas no umbral. Por que existem ruínas? Alguém quebrou a cidade? Não, porque quem mantinha aquela cidade deixa de manter, por N motivos. Porque reencarnou, porque quis sair de lá, porque mudou o pensamento, porque mudou a frequência e foi para uma outra esfera. E aí aquela cidade começa a ruir, tá? Então, é assim que eu acredito, tá? Mas aí, se vocês acreditam em outra coisa, não tem problema também, tá bom? Mas aqui eu falo de acordo com as coisas que eu acredito, beleza? Porque tem coisas que a gente não tem como provar, né? Não são científicas, então a gente fala de acordo com a nossa perspectiva,
a pessoa acaba obsediando o outro sem intenção de fazer mal, mas se obsedia. E com o passar do tempo, e não demora muito, ela sabe que tá fazendo mal. Porque as pessoas na casa começam a desenvolver uma depressão, começam a ficar tristes, começam a ficar doentes, tá? Então começa o petzinho da casa começa a fazer mal, tá? Fazer mal não, começa a passar mal, porque quem começa a passar mal são os mais frágeis. Então quem é primeiro? A planta. Então aquela coisa de, minha pimenteira morreu. Por quê? Porque a pimenteira porreta que faz... Não, a pimenteira é a que absorve mais a energia. Então, ela é a primeira a cair. Daqui a pouco vem o animal. O animal começa a ficar doente, passa mal, morre. Aí vem os idosos, que tem a saúde mais debilitada, começa a ficar doente. Depois vem as crianças e por aí vai. E então o desencarnado chega uma hora que ele percebe. É bem comum que ele mesmo se sinta tão mal por estar fazendo aquilo, principalmente se for esses casos que eu expliquei para vocês, de mãe, de um parente que tá ali porque tá perdido, não sabe para onde vai, então vou ficar onde eu conheço, que é com a minha família. Mas é muito comum que passa um tempo, pouco tempo, eles percebem que eles estão fazendo muito mal para a família, eles ficam se sentindo tão culpados que eles saem de casa. Tá? E nisso muita gente tenta ajudá-los, tá? Muito mentor da família, o mentor dele, os guias, espíritos amigos, vai tentar ajudar, mas eles não aceitam no começo e depois chega uma hora que aceita. Isso é bem comum, por isso que é um processo obsessivo simples, porque não tem intenção de fazer mal. Então, quando eles percebem que estão fazendo mal, eles se afastam. Tem exceções, tem alguns que mesmo assim eles se recusam, ficam em negação e continuam lá. E aí não só a família vai passando mal, ele vai perdendo o equilíbrio e começa a ficar loucão também, tá? E aí vira um processo mais complexo, né? E pode ficar naquele limiar do processo obsessivo intermediário e o complexo. Mas a maioria dá certo. Com o tempo eles entendem, eles começam a perder o medo do desconhecido, porque é muito... Gente, eu não tô falando que espírita é melhor que ninguém, que espiritualista. Espírita não. Espiritualista, ou seja, quem acredita em vida após a morte é melhor do que ninguém que não é, tá? Não basta acreditar pra te garantir que você vai estar super bem lá do outro lado. Você vai estar como você tá aqui. Se você tá super bem aqui emocionalmente, você vai estar super bem lá. Mas você... sabendo e você acreditando que existe uma outra coisa lá do outro lado, vamos combinar que, pela lógica, é mais fácil você aceitar quando acontecer, né? Não é uma garantia, mas é mais fácil. Agora, uma pessoa que acredita que quando ela desencarnar, ela vai ficar debaixo da terra esperando Jesus voltar, que não se sabe quando vai acontecer isso, né? Eu falo pra eles que eles acreditam que vai voltar, mas não sabe quando vai voltar. É muito difícil aceitar essa nova realidade para eles. Uma realidade totalmente nova, porque não passava pela cabeça deles que era real. E eu não tô aqui, gente, criticando a crença de ninguém, pelo amor de Deus, tá? Eu também posso estar errado, eu também tô aberta. Se eu acordar um dia e Jesus falar, bora, eu falei, bora, né? Tá tudo certo. Eu tô só falando de novo sobre a perspectiva espiritualista, que é o meu foco aqui, tá? Mas tá tudo certo acreditar em coisas diferentes. Eu não vou... no perfil de quem não acredita lá contestar, ficar provando que não, tá tudo certo, cada um no seu quadrado, tá? Então, para essas pessoas é muito mais difícil. Então, assim, quando elas se deparam com essa realidade, elas vão ficar em casa. Eu vou pra onde? Eu não sei. Eu só vou sair daqui quando Jesus vir, eu não sei. Sem falar naqueles que ficam lá deitados no caixão, tá bom? Que tem muitos, mas não é o foco, a gente tá falando de processo obsessivo, né? Então esse é um dos próprios conhecidos que ficam em casa. E tem aqueles que eu vou dar continuidade no que eu comecei falando. Você vai num lugar, você não tá muito bem, eu dei o exemplo do metrô, né? Então, quando a pessoa não tá muito bem, porque fui demitida, tô cheia de dívida. Pô, não tem como tá feliz, né? Só se você tava esperando, mas não é sempre que acontece isso, né? Ou então, por exemplo, uma pessoa tava lá no relacionamento amando enlouquecidamente o seu parceiro, sua parceira. Aí esse seu parceiro, sua parceira, um belo dia te manda uma mensagem pelo WhatsApp, acabou, tá? Tem como ficar de boa? Não, a frequência baixa. Aí aquilo, a frequência baixa. Até um ponto também interessante falar do familiar.
Até a família, ele só vai realmente fazer mal para aqueles mais frágeis, mas principalmente para aqueles cuja frequência tá baixa, tá? Mas óbvio que quando você tem um parente que acabou de desencarnar, sua frequência não vai estar alta, né? Pelo menos não é o mais comum. Mas aí, voltando aqui, então, se você tá com uma frequência baixa porque você tá triste, porque seu namorado, sua namorada terminou com você, porque você foi demitido, porque você acabou de sofrer um assalto, porque você tá machucado e não vai poder competir no, sei lá, no torneio de não sei o que você tá treinando há meses para competir, porque você não tem amigos, porque você não tá, foi mal na prova, porque você repetiu de ano, porque você se sente feia, porque você tá tentando engravidar e não consegue, porque você... Enfim, muitos motivos, né? O que não falta é motivo pra gente perder o nosso equilíbrio aqui no planeta Terra. Por isso que eu falei que o processo obsessivo simples é chamado de simples, porque é muito fácil a gente passar por isso. Porque a gente baixa a frequência com muita facilidade. A nossa frequência oscila muito aqui enquanto a gente está encarnado. Então, se você tá com a frequência baixa e você vai num lugar que tem espíritos desencarnados que também estão sintonizando com uma frequência baixa, tão baixa quanto a tua, e ele gostar de você, for com a tua cara, ele vai conseguir ficar do seu lado. E aí ele vai ficar com você até onde ele quiser, ou até o momento que você mudar essa frequência. Então isso pode durar uma tarde, pode durar uma noite. Tava lá no metrô triste, cheguei em casa, o espírito veio comigo pra minha casa, gostou da minha cara, falou, é aqui mesmo que eu vou ficar. Só que eu já mudei minha frequência, eu fui conversar com a minha mãe já me tranquilizou, falou, filha, calma, vai dar tudo certo, né? Você tem família, você não vai passar necessidade. Eu conheço uma pessoa que tá precisando de alguém com seu perfil para trabalhar, amanhã você manda o currículo. Aí a pessoa já muda o astral. Pronto, já o espírito, gente, ele desaparece. Ele nem sabe o que aconteceu, tá? Não é assim, ele, então tá bom, tchau, e bate a porta. Não, ele nem sabe o que aconteceu. Quando vê, ele já tá lá de novo, lá no metrô. Ou sei lá onde, ele nem sabe o que aconteceu. Não consegue mais voltar pra tua casa. Ele perde o prumo ali. Alguns até desmaiam, acordam em outro lugar. Tá tirando isso da sua cabeça? Não, tem muita história, tem muita psicografia contando isso. Então tem esses que vão encostar em você e aí depende muito de você, gente, pra poder se desvincular disso, mudando a frequência. E aí eu vi lá no comecinho da live, alguém comentou, Ju, como que muda a frequência? É uma série de coisas. Então eu vou falar o que funciona pra mim hoje, tá? Mas também tem outras coisas que são mais paliativas, mais urgentes, vamos falar assim. Se você tá se sentindo mal há muito tempo, não é nada físico, você não tá com depressão, e mesmo a depressão, se você tiver já em tratamento psicológico, psiquiátrico, não faz mal você também fazendo paralelo um tratamento espiritual. Então, assim, se você não consegue, assim, porque a depressão não basta querer, né, gente? É um bagulho que muda a mente, assim. Então, eu aconselho fazer o tratamento, com certeza, o tratamento psicológico, psiquiátrico. Mas, se você é espiritualista e quiser também complementar com algo espiritualista, vá num terreiro de Umbanda ou numa casa espírita e comece um tratamento lá. O terreiro de Umbanda, eu acho que não tem tratamento, né? Alguns têm, mas a maioria, se for Umbanda mesmo, não vai ter um tratamento de, tipo, sequencial. Mas você vai lá você já consegue tomar uns passes, você passa na assistência e aí você vai passar com alguma entidade. Você fala, olha, eu tô muito mal, já faz um tempão, eu não sei se é algo espiritual e tal. Eles vão te dar um passe super reforçado e maravilhoso, os passes da Umbanda maravilhosos. E eles vão te passar alguma coisa. Então, às vezes, é uma série de banhos, né? Acender uma vela, chamar ele. Então, acontece um tratamento com a entidade e você. É bem comum. Eu fiz, inclusive, recente, um com preto velho. Né? Ele deu um passe lá na hora, mas aí era ela, né? Era uma preta velha. Ela pediu para eu acender uma vela de 7 dias e fazer algumas coisas durante um período. Ou seja, ela estava me acompanhando ali durante o período. Ajuda muito. E tem os tratamentos no centro espírita que eles são muito bons para processos obsessivos mais difíceis de resolver. Só que precisa ter paciência e precisa ter disciplina. Porque eles é assim, ó, semanal. Você tem que ir lá semanalmente. O tempo mínimo, no mais comum, assim, porque o
o centro espírita tem um procedimento que é padrão, tá? Então, o tempo mínimo de um tratamento é de 4 semanas. Então, precisa ter paciência. Então, se você não estiver conseguindo resolver de jeito nenhum, eu super indico ir nesses locais, que é para isso mesmo, gente. Que a entidade vem atender aqui é para isso, tá? Para ajudar encarnado. E ninguém cobra nada. Se cobrar, não tá certo. Algumas casas de umbanda pedem que você leve 1 quilo de alimento para ajudar, principalmente quando a gira é de esquerda. O que eu acho super válido, né? Você ajuda, eles vão fazer aquele quilo de alimento para compor ali as cestas básicas, as marmitas que eles entregam, então tá tudo certo, né? Mas aí eu vou falar agora algumas formas de você mudar a frequência em casa, porque isso daí, concorda, é paliativo. Tem hora que você vai e tal, mas você não pode ficar usando também os tratamentos com entidades em centro espírita e tal, como muleta, tá? Não tem problema nenhum ir, mas você também tem que aprender a se defender, porque senão fica muito dependente, né? E aí, se você tiver um obsessor que tá querendo se vingar de você, não adianta você ficar indo pedindo pra entidade te afastar, você precisa mudar também. E aí, pra perder a sintonia. Porque se ele tá te prejudicando é porque tá tendo sintonia. Inclusive, as entidades te dão bronca. Eles falam assim, você também tem que mudar, porque eu vou te tirar. Se você não mudar, daqui a 1 mês eles vêm de novo. Porque tá, de novo, sintonizando. Se você não tá sintonizando, eles nem te acham. Como eu falei, né, agora há pouco. Então, vamos lá. Primeiro você precisa entender... Porque o que mudou na sua vida desde que você estava bem e ficou mal? Aconteceu alguma coisa? Você lembra de um ponto de virada? E, gente, às vezes é muito sutil. Às vezes é paulatino, às vezes é paulatino, entendeu? Tipo, você começou com uma coisinha e veio outra coisinha e vai aumentando, então não é fácil entender. Se você não consegue descobrir o que foi, se você conseguir descobrir o que foi, você resolve aquele ponto. Às vezes, gente, pode ser uma coisa assim, por exemplo, desde que eu fui promovida no meu trabalho, eu tô tão sobrecarregada que eu não durmo mais bem, eu durmo super mal, eu fico super mal, e parece que veio um efeito dominó, assim, tudo tá acontecendo. Eu tô feliz que eu fui promovida, eu tô com um bom salário, mas assim, eu não tô me sentindo bem emocionalmente porque eu tô muito sobrecarregada. Então você viu que o ponto é esse. Vou pedir as contas? Não necessariamente, mas você precisa entender o que você precisa ajustar aqui. Preciso de ajuda, preciso me organizar mais no trabalho, preciso falar pra minha chefe que eu preciso de um treinamento. Sei lá, você precisa atacar essa questão física que tá fazendo você de cair a frequência. Às vezes você anda brigando muito com seu marido, com a sua esposa, por conta de uma coisa pontual. Vamos supor, hoje em dia é bem comum, né? Alguns homens ficar jogando, né? Ficar jogando online até altas horas. No começo, a mulher pode achar aquilo, tudo bem, né? Tá tudo certo. Chega uma hora que aquilo começa a incomodar, só que ela não fala. E aí, aquilo começa a fazer muito mal pra ela começa a ficar mal e não sei o que. Ela nem tá conseguindo relacionar com isso. Por quê? Porque ela tá engolindo um sentimento. Ela tá triste, ela tá se sentindo mal, mas ela não consegue falar aquilo. A frequência dela baixa, porque ela vai acumulando mágoa, ela tá puta, ela tá se sentindo rejeitada. Tudo isso baixa a frequência, vira um prato cheio para obsessão. Então, você entendendo qual que é o motivo, você resolve o motivo e, naturalmente, a outra parte é resolvida também. Outra coisa também, vigie os seus pensamentos, tá? Vou falar uma coisa que eu vou pegar na ferida de muita gente aqui, de todos nós aqui. Às vezes a gente não tá muito bem, a vida não anda muito boa. E aí você encontra um amigo, uma amiga que fala, e aí, amigo, quanto tempo? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo. E aí, tá fazendo o quê? Tô trabalhando, acabei de comprar um carro. Sério? Qual? X1. Um X1 tal. Não, a vida tá boa, tal. Tô vendo um apartamento, né, lá no Jardim Europa. E não quer, sério, tá tudo certo. Não, minhas próximas férias é lá em Dubai. Aí você, legal, né? E, eu não sinto inveja das pessoas, não é uma coisa, de novo, gente, deliberada, mas às vezes sua vida tá uma bosta. Você encontra uma pessoa que era ali lado a lado com você, estudaram juntos, os dois, um dia pagava o lanche, outro dia era o outro, porque eram os dois quebrados, e aí você parece que piorou, porque está numa fase que não tá boa, e o outro tá voando, aí você fica,
porra, meu, por que não sou eu, né? Caramba, por que nós não somos nós dois, né? E tal. Aquilo baixou a frequência, entendeu? E aí você fica pensando, alimentando, comparando, se sentindo um injustiçado. Às vezes você nem foca no amigo, porque você tá feliz pelo seu amigo, mas você começa a se sentir uma pessoa que não deu sorte na vida. E, gente, isso é muito comum e vocês sabem que é comum. Porque muitos de vocês, inclusive, colocam aqui durante as lives aqui para todo mundo ler. E a gente conversa com os amigos, a gente nem percebe que faz isso, mas a gente se vitimiza muito. Vitimiza que fala assim, eu acho que eu nasci com karma de não encontrar ninguém na minha vida. Eu acho que eu tenho não sei o que da vida passada. Todo mundo que eu conheço, eu sou super legal e as pessoas só me fazem mal. Eu sou uma trouxa porque eu sou muito não sei o que e a pessoa não. Ai, todo mundo que meus amigos... Eu não tenho nenhum amigo, né? Tadinha de mim, eu não tenho amigo nenhum. Pô, hoje é sexta-feira à noite, eu não tenho ninguém pra sair. Coitadinho de mim, né? Por que eu sou assim? Ai, não sei o que. Gente, isso baixa uma frequência num grau. Baixa a nossa frequência num grau que a gente não tem ideia. E eu me coloco muito nesse lugar aqui também, tá? Não tô me tirando aqui do... Não, vou ensinar vocês porque eu não faço isso. Faço super isso. Quando eu vejo, eu entro numa onda de reclamação, assim, que eu falo, meu Deus... Eu não percebo. Às vezes essa onda de reclamação dura uma semana. E quando eu vejo, eu tô zoada. Vira e mexe, eu comento com vocês lá no Instagram, que lá no Instagram eu falo, né, eu fico contando um pouco mais da minha vida. Então eu tô lá e eu falo assim, pô, gente, hoje eu tô zoada, nossa, não sei o quê. Fui dormir 2 da manhã trabalhando, acordei 7 da manhã, e aconteceu isso, e aí minha luz piscou aqui, acabou, e não sei o que, não sei o que. Contando, tipo, reclamando. Peguei 3 horas de trânsito, aconteceu isso, e não sei o que. E aí eu tô, tipo, mal, começo a ver vulto, porque eu tenho sensibilidade, né? Então eu começo a ouvir coisa, começo a ver vulto, começo a ter pesadelo, começo a ir pra umbral grosso. E aí eu falo, mas por que tá acontecendo? Eu sou tão galera. Entrou na onda da reclamação. Se tem uma coisa que baixa a frequência, são 2 coisas. Reclamação, que vem do vitimismo, e irritabilidade. Eu tô pra fazer uma live pra falar só de irritabilidade. E aí entraria até talvez ali também o motivo das obsessões complexas. Porque é muito comum espíritos que querem te fazer mal, a esses daí eles querem te fazer mal, eles fazem coisas pra te deixar irritada ou irritado, pra sua frequência baixar muito. Porque quando a gente tá irritada, a nossa frequência baixa muito. A irritação é uma coisa que parece um bicho assim correndo no seu corpo que te deixa... Você não consegue sossegar. Você quer arranjar briga, você quer reclamar de tudo, você tá irritada. Não tem motivo. Gente, isso acontece muito comigo. Só que eu já tô muito mais ligada nisso. Você tá, tipo, muito irritada, não sei o quê, e você quer motivos pra estar, porque não tem motivo. Então você tá procurando, aí você olha aquela toalha na cama, e você... É agora. Agora que eu vou botar essa fera pra fora. Você explode desproporcionalmente por conta da toalha molhada na cama. Você fica puta porque alguém deixou a luz do corredor acesa e vai desperdiçar energia. Tudo é motivo. Você fica puta porque alguém esqueceu de colocar um papel higiênico novo lá e a última pessoa que usou não colocou. E agora você tá sentada na privada e não tem papel. Você fica puta porque você quer beber uma água gelada e a pessoa que usou a última... Tudo é motivo. Você tá na rua, alguém passou na sua frente a hora que você vai botar isso pra fora. Então a irritação é uma portinha que, quando ela é aberta, tudo pode sair daquela porta. Tudo pode sair daquela porta. E aí, gente, a gente sintoniza com muita coisa ruim. E aí, a hora que as piores obsessões acontecem. A irritação, percebo que os processos obsessivos que eu sofro, que vêm da irritação, eles são processos obsessivos que manipulam. Então, eles começam a agir por você. Não é aquele que encosta e que faz mal, te deixa triste, chateada. Que esses é aquele que eu falei, da família, daquele espírito que tava lá zanzando na 25 de março, encostou em você. Ele não tem técnica nenhuma, ele não quer fazer nada, ele só tá ali com fome, com sede, e ele encostou em você e deu match, e você come, bebe água, então é ali que ele fez ficar, entendeu? Mas a irritação não, a irritação é uma forma de controle.
entendeu? Não é ficar sugando a sua energia simplesmente. Também acontece. Mas além disso, ele quer controlar suas ações. Aí vai entrando já na parte do processo obsessivo intermediário. Eu vou ler um pouquinho de pergunta, de comentários, e aí a gente encerra. E aí a próxima eu vou entrar nas obsessões intermediárias, tá? Mas aí é isso, gente. Só recapitulando a questão de como sair disso. Vigia seus pensamentos. Ah, uma coisa importante. Eu sei, hoje em dia eu tô muito mais ligada, principalmente nessa parte da irritação, porque eu sempre falo assim, eu sempre paro. Quando eu percebo que eu tô irritada brigando com todo e com todos, eu paro e falo assim. Às vezes eu vou pro banheiro, né? Porque eu tenho um filho pequeno, então, né, a privacidade aqui é muito pouca. Então, às vezes eu vou pro banheiro e eu falo assim, por que eu tô irritada? Porque às vezes tem motivo, Mas antes de eu explodir com todo mundo, eu fico, por que eu tô sentindo isso? Qual é o motivo? Não tem. Aí eu fico, não, porque não é isso. Não, porque eu tô no... Não, também não. Então o que é? Nada, não tem motivo. Aí que eu falo, ok, então isso não é meu. Isso não é meu. E aí eu falo uma pá de vezes assim pra minha mente. Aí eu entro com aquela técnica do Hélio Couto. Cancelado, cancelado, cancelado. Eu não vou absorver esse pensamento. Isso não é meu. Isso não é meu. Eu não tenho motivo pra estar irritada. Não é meu. Eu não vou ficar porque eu não tenho motivo. E eu controlo a minha mente. Eu tô dando esse comando pra minha mente. Nós não estamos irritados, mente. Não pode parar de gracinha. E aí, muda automaticamente? Não, não muda automaticamente. Você precisa fingir. Fake it until make it. Aí eu chego assim, tá bom, saio do banheiro. Oi, filhinho, meu amor, como é que foi o dia? Foi tudo bem? Ai, mamãe, foi. Fez a lição de casa? Não. Aí eu, vamos fazer então, filho. Querendo já botar os cachorros pra fora. Meu marido chega lá, oi, meu amor, tudo bem? Tudo. Fez alguma coisa pra gente jantar? Porque às vezes a gente reveza, né, os home offices. Então, se eu tô fora de casa, trabalhando no escritório, ele tá trabalhando em casa. Aí ele é responsável pelas coisas que tem que fazer em casa. Se eu tô em casa e ele tá fora, a gente reveza. Só que comida sempre fica comigo porque ele cozinha mal. E eu cozinho bem. Mas às vezes eu dou essas de doida. Fico tipo, cadê a comida? Ele, que comida, mulher? Aí eu, não fez nada. Ele, não, era pra fazer, você não falou nada. Aí eu, não. Aí ele já me conhece, não, mas vou pedir aqui rapidinho e tal. Ai, tá bom, meu amor, tudo bem. Então você vai fingir, você vai forçando a barra mesmo, gente. É isso. Funciona, tá? Tô falando pra você que funciona. Não é automático, eu não vou ficar mentindo pra vocês, gente. Não, faz aqui um mantra, na mesma hora some. Não vai sumir. Tem hora que é foda demais, não vai desaparecer. E você vai ficar mais irritado. Alguém colocou aqui a meditação, é muito bom mesmo, assim, top. Se você conseguir fazer. Eu não consigo fazer meditação. Nessas horas eu não consigo sentar. Igual eu falei, parece um bicho assim, ó, andando em mim, que eu só quero... Às vezes, o que eu vou fazer? Faxina. Às vezes eu vou fazer esteira. Ajuda. Às vezes eu vou fazer exercício físico, ajuda demais. Se você gosta de correr, nossa, top. Vai correr. Você bota aquele ódio pra fora na corrida, tá? Às vezes eu paro no caminho pra casa, já tô puta da vida, eu já paro na academia, ali eu já faço uma meia hora de esteira. Se você nada também, vai nadar, que ajuda muito. Então, assim, bota pra fora de uma forma positiva. Vai treinar, ajuda muito, tá? Uma caminhada também, se você não corre, mas você pode... Uma caminhada na rua ajuda demais, tá? E não bota música acelerada, gente. Aquilo vai estimular sua mente pra ficar mais nervosa. Só se você estiver correndo, aí beleza. Mas, tipo, eu tô em casa, eu vou botar um trap. A trap hoje em dia é outra coisa, né? Mas antigamente tinha um estilo eletrônico que se chama trap. Mas um drum and bass. Não faz isso, tá? Não faz isso, vai ficar muito pior. O negócio é esse, assim, você força, assim, uma positividade com as pessoas e as pessoas vão te retribuir e aquilo vai, né, amaciando, assim. Comigo funciona, assim. De cara não, igual eu falei. De cara parece que irrita mais. Eu vou forçando quando eu vejo... Meu marido já tá fazendo uma massagem no meu pé, aí eu já vou amaciando. Aí ele pediu uma pizza que eu gosto, eu já vou... Aí eu tomo um banho. Tomar um banho da cabeça aos pés é muito bom. E vigiando os pensamentos. O mais importante, porque tudo isso é paliativo. Vai vigiando os pensamentos, tá? Tipo, ai, não sei... Não é meu.
Não é meu. Ah, não vai dormir puta que você vai pra umbral. Ali você vai sair batendo em Deus e o mundo, tá? Nos espíritos tudo. Então fica as diquinhas, tá? Vamos ver quem tem mais dica aqui enquanto eu vou procurando aqui as mensagens. Eu sou a Áurea. Falou, a gente pode fazer algo para que eles não peguem nossa energia? Então, é isso, é manter sua vibração positiva, manter a sua vibração com a frequência alta. Essa coisa de energia é natural também, tá, gente? Não é só desencarnado que pega a nossa energia. A gente muitas vezes não tá bem, a gente chega em alguém... Sabe aquele papo de... Ai, eu amo conversar com você. Quando eu não tô bem, eu adoro ligar pra você, que eu me sinto tão melhor. A pessoa tá pegando um pouquinho da sua energia. Nossa, que absurdo. Não, gente, tudo bem, sabe? Não deixa as pessoas te drenar. E não deixa isso virar também um vício. A pessoa fica te ligando todo dia quando ela tá mal, porque ela tá viciada na sua energia. E aquilo às vezes vai te deixar realmente em déficit, né? Vai te deixar mal. Mas uma conversa é um tipo de doação. Eu vejo assim, tá? Você tá conversando com uma pessoa que não tá bem, uma conversa pontual, você tá ouvindo ela pega um pouquinho da sua energia. Tudo bem, você tá bem, não vai te fazer falta. Você continua bem, se você não se envolver emocionalmente com a história dela, vai ficar tudo certo. Se você ficar mal também, aí não dá certo. Por isso que terapeuta não pode se envolver também tanto. É uma coisa inconsciente, que eles não são espiritualistas, né? Ou não podem evidenciar isso, pelo menos. Mas eles não podem se envolver porque isso interfere muito também no bem-estar dele. Então, é ter empatia, mas não sofrer junto com a pessoa ali, com o paciente dele. No caso de uma amiga, um parente que tá ali triste, desabafando e tal, você tá doando, mas você não pode tomar pra você a dor dela. Porque aí sim aquilo te faz mal. Mas sempre a gente tem essa troca. Se a gente não tá bem, conversa com alguém, a gente também puxa um pouquinho da energia da pessoa. Faz parte, tudo bem. Existe um... esqueci o nome daquela lei do hermética, que é de... Não é compensação que chama. Mas é uma lei que eu esqueci o nome, que fala que o universo ele sempre se compensa. Onde tá faltando numa coisa, ele sempre vai buscar para compensar em outra. O que a gente tem que tomar cuidado é para não virar a muleta de pessoas que estão habituadas a ficar com a frequência baixa. Então, ao invés dela mudar o padrão vibracional dela, padrão de pensamento, de comportamento, ela prefere virar um vampiro energético, né? Vampirizando todo mundo ali. Aí não dá, né? O André Luiz falou, o que você acha sobre os chips e artefatos para obsessão? Eu super acredito. Lá no centro espírita que a gente trabalhava, alguns processos obsessivos eram identificados que tinha chips, coisas. Mas o mais comum é ovoide, tá? Eles colocam ovoides na pessoa. Mas também é comum chip hoje em dia. Mas o ovoide é bem pesado, é pior que tudo ali. Porque o ovoide, ele fica sugando energia como se fosse um parasita mesmo, sabe? Ele é um parasita, né? E aí ele não entra ali sozinho. Vem um espírito, muito mais trevoso, muito mais inteligente e acopla ali no chakra da pessoa, em algum dos chakras, ele fica ali. Esses daí são complexos também, eu vou falar disso depois. Mas vamos, minha mãe teve uma amiga que anulou a própria existência e ficou na casa por anos. Desencarnada, né? Pois é. Luiz Stronda falou, quando minha frequência baixa, sinto muita dor de cabeça do lado esquerdo e na nuca, enxaqueca. Eu também sinto uma dor bem forte aqui, ó. A minha pressão até sobe também. Magalu, muito boa essa dica. Boa noite, amada. Eu uso uma pulseira vermelha para me lembrar sempre de jamais reclamar. Vou fazer a mesma coisa. Vou procurar aqui uma fitinha vermelha. Tem umas pulseirinhas, né, que vende até também. Elas são de proteção, sabia? Outra coisa também que a mesma pessoa, a Magalu, falou que é muito bom. Eu busco o sentimento de gratidão profunda e minha mudou completamente a energia. Isso. Se tem uma coisa que eleva a nossa frequência, nossa, muito bom. Não tinha notado, mas obrigada pelo comentário. Se tem uma coisa que eleva a nossa frequência, é a gratidão. Então, se você tá num dia que você não tá muito bem, está irritada, agradeça muito quando você for fazer suas orações à noite, por exemplo. Agradeça, a gente começa agradecendo por você ter saúde, por tudo, tem que ser genuíno. Então, assim, procure coisas pelas quais você realmente é grato.
e fala isso, aquilo muda demais a frequência. A gratidão faz a gente sobe muito a nossa frequência. A gente tem que ter o hábito de agradecer todos os dias, ajuda demais. Na rota da trip falou assim, ó, pior que vai ocorrendo uma coisa depois da outra para desestabilizar. E aí eu não consigo sair do ciclo. Então, por isso que eu falei, é importante a gente estar se observando o tempo todo, porque, gente, quanto mais rápido a gente sai dessa frequência, principalmente da irritação e também da tristeza, mais fácil é sair. Então tem que se observar. Quanto mais tempo fica, mais aquilo vai se enraizando. E mais o espírito fica ali gostando da companhia. Então ele vai começar a te influenciar para que você não mude. E lembra que eu falei, a irritação, ela te abre portas para ser manipulado. Então não é só aquela questão de ficar sugando tua energia, é para te manipular. Então fica muito mais difícil você sair daquilo se você ficar deixando o tempo passar. Lógico que não é impossível, mas às vezes é muito difícil, muito difícil. Pode durar anos, uma obsessão que começou com uma coisinha. Não ache que é normal ficar puto todo dia. Não é normal você viver irritado à flor da pele. Não é normal você ficar brigando com todo mundo. Ah, eu tenho gênio forte. Eu sou uma pessoa que... Não é normal, não tem essa de gênio forte, gente. Você pode ser uma pessoa que tem opiniões fortes, mas ser mal educada, ser uma pessoa de pavio curto, isso não tá normal. Não se coloque nessa caixinha, tá? Porque você acha que você é fortuna, você vive, tá, é marmita de espírito. Tá manipulável. Não se coloque nessa posição de eu não me... Isso daí é claramente uma pessoa que não se controla, não tem controle sobre suas próprias emoções. Tem situações que a gente perde o controle, mas tem que ser pontual. Não pode ser assim, eu sou um grande descontrolado, eu sou um adulto descontrolado. Se eu for trabalhar e não levar... ou fui pra escola e não levei guarda-chuva e choveu, eu já saí do meu controle. Acabou meu dia, porque eu não levei guarda-chuva. Não pode, gente. Porque 99% das coisas que acontecem no mundo, a gente não tem controle. A gente tem controle, na verdade, só do que a gente coloca pra dentro. O que tá acontecendo aqui fora não tem controle nenhum. Se você se deixar à mercê de ficar flutuando as emoções conforme as coisas vão acontecendo, você tá fudido, assim. Você vai virar um coitado, assim, descontrolado. E aí começa a afetar suas relações da matéria. Porque ninguém aguenta uma pessoa que você não pode... Você tem que pisar em ovos. Porque se você falar uma palavra errada na hora errada, a pessoa explode. Porque se você esqueceu de botar o lixo lá fora, é a Terceira Guerra Mundial. Porque se você não sei o que... Se você pegou e deixou a cadeira torta, a pessoa... Ninguém aguenta a longo prazo. Aí fala, ai, pra ficar comigo tem que aceitar que eu não sou... que Ninguém tem que nada, gente. As pessoas ficam com a outra porque querem ficar. Ninguém quer. E eu não tô falando aqui só de relacionamento amoroso, tô falando de amizade, mãe e pai, tá? Filho fica enquanto ele precisa. Depois você não vai forçar ninguém a ficar com você. Se você for uma pessoa intragável, nem teus filhos vão querer ficar perto de você. Então não vamos normalizar ser uma pessoa descontrolada, porque isso só vai fazer mal pra gente mesma, tá? O colega colocou aqui, Ju, como perceber que a irritação ou baixa energia está sendo causada por um obsessor? Primeiro que assim, ó... Não, eu vou falar primeiro como perceber. Primeira coisa que foi o que eu falei no começo. Tem motivo? Tem motivo, assim, proporcional à irritação? Porque às vezes você fala assim, tem motivo sim, ele pisou no meu pé. É proporcional pra você estar nesse nível de irritação, alguém pisar no seu pé? Uma outra vez que pisaram no seu pé, você ficou assim? Ou você só falou, não, tudo bem, não tem problema. Entendeu? Se você vê que o nível de irritação não é proporcional com a suposta causa, aquilo ali provavelmente tem boi na linha ali, tá? Mas muito mais importante do que você saber é você sair disso. Você saber se é espírito ou não é espírito não faz diferença, você tá irritada real. Então o importante é você sair da irritação, tá? A irritação, o que essa coisa quer mostrar pra mim? Pode ser mostrar que você é uma pessoa que tá assim, descontrolada, que você tá fora do seu normal, que você tá irritada com a sua vida. Pode ser também, né? Tipo assim, eu não tô satisfeita com a minha vida e tal. Mas isso vai acontecer do dia pra noite, porque eu tô falando, gente, de coisas que acontecem muito aleatórias. E isso aqui acontece com frequência comigo. Às vezes eu tô no trabalho, isso acontece muito no caminho pra casa. Não sei, o trânsito. Gente, eu não gosto de trânsito, mas não é uma coisa que me abala. Eu moro nessa cidade desde que eu nasci. É meu normal, sabe? Pegar 2 horas de trânsito pra mim é o meu normal. Ainda mais voltando pra casa, que eu não tenho nenhum compromisso agendado, que deixa você ali ansiosa e tal.
Na volta, não tem porquê, sabe? Na ida, meu trabalho horário é flexível, então não tem problema eu chegar 8 ou eu chegar 10, não tem problema. Eu não bato cartão, meu horário não preciso cravar horário. Então, assim, eu não fico nervosa por isso. Eu tô no carro, eu boto minha música, não tem porquê eu chegar tão irritada. E aí eu saio do trabalho, tô de boa, eu vou ouvindo música, eu vou ficando de boa, tá? Piso o pé em casa, começa uma irritação, assim, que eu quero morrer, assim, minha feição muda. Não tem nada querendo me mostrar ali, entendeu? Alguma coisa tá me influenciando. Então, eu uso muito isso também, mas eu faço muito um trabalho de autoconhecimento, eu escrevo muito. No final de todo domingo, tipo agora, eu vou dormir, eu escrevo como que foi minha semana, o que eu senti, e ali você vai entendendo padrões. Então, eu tô falando aqui dos processos obsessivos, mas existe também várias coisas que a gente tem que fazer no paralelo pra vida, tá? Como parte do nosso desenvolvimento pessoal, que não só serve para evitar processos obsessivos, o que vai acontecer? Serve para você crescer como pessoa. Que é uma das coisas é essa, você se observar, ver onde são seus pontos fracos, ver o que faz você sair dos eixos, né? O que faz você perder o seu equilíbrio, ver quais são os seus padrões de apego. Eu sou uma pessoa muito controladora, tal. Então, tudo isso é importante você fazer no dia a dia, né? Mas aqui eu tô falando especificamente do processo obsessivo. Então, como que eu saio disso agora? Então, tem coisas assim paliativas, né? Coisas que te tiram na hora, mas o processo de autoconhecimento ininterrupto, você vai morrer no processo de autoconhecimento, porque é muita coisa, não cessa, e ele é útil para tudo, na vida, para tudo, até para você entender qual é a sua profissão, que tipo, como que um relacionamento funciona com você, o que funciona para você e o que não funciona dentro de uma relação, que tipo de amizade é o que você quer para sua vida. Tudo isso você vai ter clareza através do seu processo de autoconhecimento. Magalu top. Top aqui, ó. Tomar muito sol, gente. Sol é maravilhoso. Presta atenção, quando você fica muitos dias sem tomar sol, começa a vir a bad, né? Inclusive, eu tenho um relato aqui projetivo falando que eu tava ficando muito doente. E isso baixava a minha frequência também emocional, porque eu vivia doente. E aí eu tive uma projeção astral, onde meu mentor falou assim, vamos começar pelo básico, vai tomar sol? Ele falou com essas palavras. Só uma última pergunta aqui que alguém falou, que já sumiu aqui, que perguntou se ter medo de obsessor atrai. Ter medo atrai coisas ruins. Ter medo baixa a nossa frequência. Quando você acorda, todo mundo já passou por isso, né? Quem não passou, que bom. Mas a maioria já passou. Que a gente tá dormindo à noite, acorda com aquela sensação de que tem uma coisa muito ruim no seu quarto. É aquele medo apavorante. Às vezes você vê a coisa, às vezes você não vê, mas você sabe que tá lá e você sente um medo. Gente, aquilo é uma estratégia muito bem engendrada pelos espíritos trevosos para baixar nossa frequência e fazer mal pra gente. Por quê? Tem muitos motivos. A gente pode fazer uma live só falando por que os espíritos... Pode ser uma das lives dessa série. Mas o fato é que eles fazem a gente ficar com medo pra ter total domínio nosso. O medo controla totalmente as pessoas. Não só no nível espiritual, tá bom? Não só no nível espiritual. É isso, gente. Um beijo pra vocês, uma excelente semana. Fiquem com Deus e vamos nos falando.